Fala galera, 30ª rodada aí praticamente finalizada, né? A gente tem dois jogos em atraso, mas vamos olhar aí como que foram construídos os placares das partidas até agora. Então antes de começar essa análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, qual que é a ideia desse vídeo? A ideia é a gente tentar responder a seguinte pergunta: como que o resultado do meu time foi construído? Será que ele criou boas oportunidades? Será que os atacantes foram bem? Ou será que os goleiros salvaram as suas equipes? Óbvio que a gente poderia mudar um pouco essas perguntas, né? Será que meu time criou poucas oportunidades? Será que os atacantes foram mal? Será que os goleiros foram mal? Mas aí são perguntas equivalentes. Como que a gente vai fazer essa análise? A gente vai usar novamente aí as estatísticas de expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute que eu já tenho utilizado em várias outras análises do canal. Aqui a gente tem uma explicação mais detalhada de cada uma dessas estatísticas, mas para o vídeo não ficar muito longo, o que a gente precisa ter em mente aqui é que a expectativa de gols mede a qualidade das oportunidades, ajuda a gente a projetar o número de gols que uma equipe deveria marcar com base na qualidade das oportunidades que ela criou, e a expectativa de gols pós-chute vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defendê-las. E a gente vai usar essas duas estatísticas para tentar entender como que uma equipe conseguiu marcar o número de gols que ela marcou. Então, intuitivamente, a gente vai dizer que o número de gols marcados por uma equipe é a soma de três fatores: a qualidade das oportunidades criadas, a qualidade das finalizações e o desempenho do goleiro adversário. E como que a gente pode transformar isso em matemática? Através da expectativa de gols e da expectativa de gols pós-chute. Então a gente vai dizer que a qualidade das oportunidades criadas está relacionada à expectativa de gols, XG. O desempenho, né, a qualidade das finalizações é expectativa de gols pós-chute menos expectativa de gols. E o desempenho dos goleiros é a expectativa de gols menos o número de gols sofridos. Então, então a soma dessas três parcelas aí vai dar o número de gols marcados. Só do ponto de vista matemático aqui, a gente pode ver que essa expectativa de gols é cancelada por menos expectativa de gols aqui. A expectativa de gols pós-chute aqui é cancelada por, né, menos expectativa de gols pós-chute aqui. E aí a gente vai ficar que gols é igual a menos gols, ou seja, gols igual a gols. Então a gente consegue aqui, através dessa equação, avaliar como que o resultado de uma partida foi construído. A gente vai ver isso no próximo slide, começando pela primeira partida da nossa análise. Então vamos lá, Atlético Mineiro 2, Fluminense 0. Então o que eu fiz? Apliquei essa equaçãozinha aqui, que eu mostrei anteriormente, nesse gráfico de barras aqui. Então a gente vai começar, como que a gente vai ler esse gráfico? A gente vai começar de baixo para cima e considerando que barras verdes representam um número de gols positivo para as equipes e barras vermelhas diminuem o número de gols das equipes. Então vamos com mais calma aqui na primeira, nas demais vai ficar mais fácil de entender. Então, considerando as oportunidades criadas, a gente vê que o Atlético Mineiro deveria ter marcado praticamente um gol na partida, a mesma coisa pelo lado do Fluminense, praticamente um gol marcado aqui seria a expectativa com base nas oportunidades criadas. Quando a gente coloca só a parcela da qualidade das finalizações, a gente vai ver aqui um desempenho praticamente neutro, né, na qualidade das finalizações pelo lado do Atlético Mineiro, então praticamente não adicionou expectativa de gols. Pelo lado do Fluminense, a gente teve uma pequena redução, então essa barra vermelha indica que a gente tem que olhar aqui para a esquerda e o número de gols marcados pelo Fluminense, considerando também a qualidade de finalizações, diminui um pouco essa expectativa. Quando a gente olha para o desempenho do goleiro adversário, a gente vai ver que a gente tem uma barra verde grande aqui para o Atlético Mineiro, que faz o Atlético Mineiro chegar nos 2 gols marcados. Então o desempenho do goleiro do Fluminense não foi bom, ou seja, favoreceu o Atlético Mineiro a ter uma expectativa de gols maior, e aí fez com que o Atlético Mineiro chegasse em 2 gols na partida. Pelo lado do Fluminense, o desempenho do goleiro adversário, né, ou seja, do Atlético Mineiro, foi bom a ponto de reduzir ainda mais a expectativa de gols do Fluminense, chegando a 0. Ou seja, né, tudo que o Fluminense conseguiu construir de expectativa de gols, né, deixa eu apagar aqui, com base nessa barra verde, com base na qualidade das oportunidades, foi anulado pelo desempenho relativamente ruim dos atacantes nas finalizações e pelo bom desempenho do goleiro. E aqui o tamanho dessas barras vai dizer pra gente o que foi mais decisivo. Né? A gente vê uma barra vermelha muito maior aqui para o desempenho do goleiro adversário do que
para o mau desempenho nas finalizações da equipe do Fluminense, ou seja, o goleiro do Atlético Mineiro foi mais decisivo na partida para o Fluminense não ter marcado nenhum gol do que o mau desempenho do Fluminense nas suas finalizações. Pelo lado do Atlético Mineiro, a gente vê que o desempenho nas finalizações foi praticamente nulo, né, mas o Atlético Mineiro conseguiu criar um bom número de oportunidades que, somado ao mau desempenho do goleiro do Fluminense, fez o Atlético Mineiro chegar em 2 gols. Então agora eu fiz uma explicação um pouco mais longa aqui para esse resultado, vamos ver os demais resultados, como que foram construídos. Então aqui, Inter e Coritiba. Então a gente vê que o Internacional, com base na qualidade das oportunidades, conseguiu chegar em praticamente 3 gols, que foi o número de gols que ele marcou. A qualidade das finalizações, né, superou um pouquinho 3 gols, mas um desempenho praticamente nulo na qualidade das finalizações e um desempenho também praticamente nulo do goleiro adversário do Coritiba fez com que o Inter de fato conseguisse marcar os 3 gols. Agora olhando pelo lado do Coxa, com base na qualidade das oportunidades, fez quase 3 gols, né, teria marcado quase 3 gols. Com base na qualidade das finalizações, conseguiu ampliar esse número de gols para aqui praticamente 3,5. E o mau desempenho do goleiro do Internacional elevou ainda mais um pouco o número de gols esperados para o Coritiba, chegando em 4. Então, a gente vê que o Coxa teve um bom desempenho nas oportunidades criadas, mas ainda teve incrementos para chegar no número de gols marcados, né, que foram 4. Então, um incremento aqui com base na qualidade das finalizações e no mau desempenho do goleiro. Lembrando que esse jogo aqui foi um pouco atípico, porque tiveram 4 pênaltis na partida, que faz com que a expectativa de gols com base nas oportunidades e a expectativa de gols pós-chute, né, com base na qualidade das finalizações, se eleve muito. Então vamos lá, próxima partida, Palmeiras e Bahia. A gente vê aqui pelo lado do Palmeiras, que com base na qualidade das oportunidades chegou numa expectativa de quase 2 gols, mas teve um desempenho ruim, mas bem pouquinho, né, nas finalizações, e uma atuação aqui um pouco mais decisiva do goleiro do Bahia, que reduziu o número de gols esperados aí para o Palmeiras, fazendo o Palmeiras chegar em 1 gol marcado. Pelo lado do Bahia, a gente vê que não criou praticamente nada. Aquilo que criou foi anulado pelo mau desempenho nas finalizações, e o goleiro do Palmeiras não precisou trabalhar na partida, não alterou, né, essa expectativa de gols para o Bahia. Então o Bahia com uma partida fraca em termos de oportunidades e também associado aí a um mau desempenho dos atacantes. Goiás 1, Vasco 1. A gente vai ver aqui que as duas equipes foram mais ou menos parecidas em termos das oportunidades criadas. Então aqui chegaram próximo de 1 gol, com base nas oportunidades criadas. Quando a gente olha para o desempenho dos atacantes, os dois times conseguiram aumentar um pouquinho a expectativa de gols, né, sendo que ali pelo lado do Goiás os atacantes foram um pouco melhor. Só que o goleiro do Vasco conseguiu impedir aí que o Goiás chegasse, né, em mais gols marcados. Então, um bom desempenho do goleiro do Vasco, essa barrinha vermelha faz o número de gols do Goiás voltar aqui para 1, que foi o número de gols marcados. E, pelo outro lado, aqui a gente vê um desempenho praticamente neutro do goleiro do Goiás, fazendo com que o Vasco estacionasse aqui em 1 gol marcado. Agora, Atlético Paranaense e São Paulo, a gente vai ver que o Atlético Paranaense chegou aqui em praticamente 1 gol com base nas oportunidades criadas. Os atacantes finalizaram relativamente bem, ampliando essa expectativa para quase 2 gols, mas um bom desempenho do goleiro de São Paulo reduziu essa expectativa de gols, fazendo o Atlético Paranaense chegar em 1 gol. Então, praticamente, o goleiro do São Paulo anulou tudo aquilo que o Atlético Paranaense fez de bom nas finalizações. Pelo outro lado, aqui a gente vê 3 barras verdes para o São Paulo, né? Então o São Paulo teve um determinado número de oportunidades criadas que fez chegar aqui próximo de 1 gol, aí adicionou mais expectativa de gols com base na qualidade das finalizações, mas que também é uma barrinha pequena ali, não foi nada muito expressivo. E a gente teve ainda, contou, né, com a colaboração do goleiro do Atlético Paranaense, que não teve um bom desempenho. Então essa barrinha verde aqui faz o São Paulo chegar num gol marcado por conta do mau desempenho do goleiro do Atlético Paranaense. Não que tenha sido muito mal, né, mas só em termos de análise aqui a gente vê que a construção do resultado do São Paulo foi um pouco de oportunidades criadas, um pouco
na qualidade das finalizações, e um pouco mais do que a qualidade das finalizações, o que foi determinante foi o desempenho do goleiro do Atlético Paranaense. Próxima partida aí, América Mineiro 3, Grêmio 4. E a gente vê aqui a construção pelo lado do América com base nas oportunidades, superou o número de 2 gols marcados, somando aí a qualidade das finalizações, já se aproximou dos 3 gols marcados, e o desempenho do goleiro do Grêmio contribuiu ainda mais para o América chegar no número de 3 gols na partida. Pelo lado do Grêmio, praticamente 2 gols marcados com base na qualidade das oportunidades criadas, né, uma expectativa de gol, né, não gols marcados, mas uma expectativa de 2 gols. Quando a gente olha para a qualidade das finalizações, conseguiu aumentar bem aí mais de um gol a mais de expectativa com base na qualidade das finalizações, e aí também o desempenho do goleiro do América relativamente ruim, jogando a expectativa de gols do Grêmio para 4, que foi o número de gols efetivamente marcados. Agora, Corinthians e Santos, a gente vê aqui que o Corinthians, com base na qualidade das oportunidades, chegou em um pouco menos de um gol de expectativa, mas os atacantes tiveram um bom desempenho na partida, elevando essa expectativa de gols para um pouco mais de 2 gols. Então a gente vê que o desempenho dos atacantes foi muito mais determinante, né, uma barra muito maior, do que as oportunidades que o time conseguiu criar, que é uma barra menor em relação à barra da qualidade das finalizações. Porém, o desempenho do goleiro do Santos anulou boa parte, né, dessa barra verde de qualidade das finalizações, fazendo a expectativa de gols voltar aqui para casa de 1, que foi o número de gols marcados pelo Corinthians. Pelo lado do Santos, a gente vê que as oportunidades geraram aí uma expectativa de um pouco mais de 1, mas o desempenho relativamente ruim dos atacantes e o desempenho relativamente bom do goleiro adversário fez esses números retrocederem aqui até o número de um gol marcado pelo Santos. E para finalizar nossa análise, Botafogo 0, Cuiabá 1, a gente vê que com base na qualidade das oportunidades, a expectativa do Botafogo era de marcar praticamente 2 gols. Com base na qualidade das finalizações, não foi nada muito expressivo, mas elevou um pouquinho mais essa expectativa de gols. Mas a partida que o goleiro do Cuiabá fez foi tão boa que conseguiu retroceder toda essa expectativa de gols do Botafogo para 0, né? Então a gente caminha em cima da barra vermelha, voltando até o 0, que foi o número de gols marcados pelo Botafogo. Por outro lado, a gente também tem aqui uma questão interessante. Com base nas oportunidades criadas, praticamente 0, né? Uma barrinha aqui que a gente nem consegue ver pelo lado do Cuiabá, mas as poucas oportunidades que os atacantes tiveram, eles conseguiram elevar essa expectativa de gols para praticamente 1. O desempenho do goleiro do Botafogo não foi bom na partida, né? Praticamente neutro, mas contribuiu aqui para o Cuiabá chegar no 1 gol que ele conseguiu marcar na partida. Então, chegamos aí ao final dessa análise, espero que vocês tenham achado interessante, né, ver como que a gente pode analisar a construção dos placares com base nas oportunidades, na qualidade das finalizações e no desempenho dos goleiros. Particularmente aí achei uma análise muito interessante. Então fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise, e falou!